A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Talvez a verdade mais importante que você precise ouvir hoje seja esta: o umbral não começa depois da morte. Ele começa dentro da consciência. Ele se forma nas escolhas repetidas, nos ressentimentos cultivados, nas pequenas omissões que parecem inofensivas, mas que, somadas, moldam a vibração da alma. Se existe algo decisivo na doutrina espírita é isso. Nós não somos levados para um lugar por punição divina, mas despertamos na dimensão compatível com aquilo que construímos internamente. Essa é a informação central. Não é medo. Não é castigo. É sintonia. Agora pense comigo. Se o plano espiritual é regido pela lei de afinidade vibratória, como ensinado por Allan Kardec a organizar os ensinamentos dos espíritos em O Livro dos Espíritos, então cada pensamento, cada emoção e cada intenção já está moldando o ambiente em que você despertará após a desencarnação. Isso muda completamente a forma de encarar a vida. Não se trata de esperar o momento final. Trata-se de compreender que o momento decisivo é agora. Antes de continuarmos, se esse tipo de reflexão profunda faz sentido para você e você deseja continuar estudando temas como esse com seriedade e responsabilidade, já se inscreva no canal e curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando compreensão espiritual. A doutrina espírita é clara ao afirmar que o mundo espiritual não é estruturado como um tribunal externo. Não há um juiz arbitrário distribuindo destinos. Existe correspondência vibratória. O espírito, ao deixar o corpo, não se transforma magicamente. Ele continua sendo quem é, continua pensando como pensava, continua sentindo como sentia. Se cultivou culpa, despertará em estado de culpa. Se cultivou revolta, despertará em sintonia com regiões compatíveis com essa revolta. Se cultivou paz e caridade, sua transição tende a ser mais serena. Isso nos leva a uma pergunta incômoda, mas necessária: que tipo de ambiente você está criando dentro de si neste exato momento? Porque o umbral, descrito na literatura espírita como uma região de sofrimento moral e confusão espiritual, não é uma criação punitiva. É consequência natural da densidade interior. Espíritos que permanecem longamente em padrões de ódio, inveja, egoísmo e apego excessivo acabam encontrando, após a morte, uma realidade compatível com esses estados. Mas aqui existe algo profundamente libertador. Se o umbral é sintonia, ele pode ser evitado ainda em vida. E evitar não significa tornar-se perfeito. Significa tornar-se consciente. Significa interromper ciclos emocionais destrutivos antes que se cristalizem como padrões vibratórios permanentes. Na prática, isso começa com algo simples e difícil ao mesmo tempo: autoobservação. Você reage com agressividade com frequência. Guarda mágoas por anos. Alimenta pensamentos repetitivos de comparação e inveja. Ou tem buscado desenvolver gratidão, compreensão e responsabilidade. Pequenas atitudes diárias, aparentemente insignificantes, constroem grandes resultados espirituais. O plano espiritual não é surpresa para quem vive com consciência. A morte não altera a essência. Ela revela. Se você cultiva internamente um ambiente de guerra, é isso que encontrará. Se cultiva esforço sincero de melhoria, mesmo com falhas, sua vibração já começa a se elevar. Talvez a maior prevenção espiritual não seja rituais complexos, mas decisões íntimas. Resolver conflitos enquanto há tempo. Pedir desculpas quando necessário. Evitar palavras que ferem. Controlar impulsos destrutivos. Isso não é moralismo. É engenharia vibratória da alma. E aqui vai uma reflexão profunda para você. Se hoje fosse seu último dia, você sentiria paz ao revisar sua própria consciência? Ou há algo que sua alma insiste em adiar? No próximo trecho,
Vamos aprofundar como os conflitos mal resolvidos criam vínculos vibratórios que podem prender o espírito após a morte, e como libertar-se disso ainda encarnado. Enquanto isso, escreva nos comentários o que mais te marcou até agora. Sua participação ajuda a ampliar esse debate e pode tocar alguém que está lendo em silêncio. Se essa mensagem fez sentido, compartilhe com alguém que precise refletir sobre isso hoje. Existe algo que aprisiona mais espíritos do que a ignorância. Não é falta de conhecimento. Não é desconhecimento das leis espirituais. É mágoa acumulada. É ressentimento guardado por anos como se fosse um troféu de dignidade ferida. Muitos espíritos não permanecem em regiões densas porque desconheciam a verdade, mas porque se recusaram a liberar aquilo que pesava dentro deles. Na doutrina espírita, aprendemos que o espírito leva consigo suas tendências morais. Ele não se despe emocionalmente ao deixar o corpo. Se você parte carregando ódio, parte vibrando ódio. Se parte carregando culpa obsessiva, parte vibrando culpa. O umbral, portanto, não é um cenário imposto. É a exteriorização de estados interiores prolongados. Pense na seguinte imagem: duas pessoas passam pela mesma situação difícil. Uma escolhe transformar dor em aprendizado. A outra escolhe alimentar revolta por anos. Externamente, podem parecer semelhantes. Internamente, estão criando destinos vibratórios completamente diferentes. Perdão, nesse contexto, não é uma virtude decorativa. É libertação vibratória. Quando você guarda ressentimento, mantém um laço energético ativo. É como se continuasse preso à situação indefinidamente. O perdão rompe essa ligação. Não significa concordar com o erro. Significa não permitir que o erro continue dominando sua vibração. E aqui entra uma aplicação prática extremamente poderosa. Existe alguém que você evita mentalmente? Um nome que ainda provoca tensão? Um episódio que você revive com indignação? Cada vez que você revive, você reforça a sintonia daquele conflito. Resolver não significa necessariamente reconciliação externa imediata. Às vezes, começa com uma decisão íntima de não alimentar mais aquele ciclo. Talvez a atitude mais espiritual que você possa tomar hoje não seja algo grandioso, mas simples. Uma conversa honesta. Uma mensagem enviada. Ou até um perdão silencioso que ninguém verá, mas que mudará completamente sua vibração. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o princípio de que a reconciliação deve ser buscada enquanto estamos no caminho. Isso não é apenas ética social. É prevenção espiritual. Espíritos que cultivam conflitos intensos frequentemente mantêm vínculos que continuam após a desencarnação, gerando processos de obsessão, sofrimento mútuo e permanência em regiões densas. Agora imagine o oposto. Imagine alguém que parte tendo feito o possível para resolver pendências, reconhecendo seus próprios erros e buscando equilíbrio. Essa pessoa não é perfeita, mas está leve. E leveza é vibração elevada. Há ainda outro ponto delicado: a culpa. Muitos confundem culpa com consciência moral. Culpa obsessiva paralisa. Consciência desperta impulsiona a mudança. Se você errou, reconheça. Se possível, repare. Se não for possível reparar externamente, mude internamente. A lei divina não é vingativa. Ela é educativa. Talvez você esteja percebendo algo desconfortável enquanto escuta isso. Talvez exista uma situação específica vindo à sua mente agora. E isso não é coincidência. Quando a consciência toca em algo, é porque há oportunidade de transformação. A pergunta que fica é simples e profunda: o que você está adiando resolver que poderia libertar sua própria alma hoje? No próximo trecho vamos falar sobre responsabilidade pessoal e como assumir erros ainda em vida altera drasticamente a experiência após a morte. Se essa reflexão te trouxe alguém à mente, escreva apenas libertação nos comentários. Isso pode incentivar outras pessoas a também romperem ciclos invisíveis. E se você conhece alguém que precisa ouvir sobre perdão e responsabilidade espiritual, compartilhe este vídeo com ela. Existe uma ilusão perigosa que muitos alimentam:
a de que sempre haverá tempo para mudar depois. Depois da aposentadoria. Depois que os filhos crescerem. Depois que a vida acalmar. E alguns pensam até: depois da morte eu resolvo isso. Mas a doutrina espírita é clara ao mostrar que a responsabilidade não pode ser adiada sem consequências naturais. No plano espiritual não existem máscaras sociais. Não existem cargos, títulos ou justificativas elaboradas que sustentem uma imagem artificial. Existe apenas consciência. E a consciência, quando desperta sem o filtro do corpo físico, torna-se muito mais lúcida. Isso significa que tudo aquilo que foi racionalizado em vida pode ser visto com clareza depois da desencarnação. Assumir responsabilidade enquanto encarnado é uma das atitudes mais poderosas para evitar sofrimento futuro. Quando você reconhece um erro e busca corrigi-lo, reduz drasticamente o peso vibratório que levaria consigo. Arrependimento em vida é remédio. Arrependimento tardio pode se transformar em processo de aprendizado mais doloroso, porque já não haverá as mesmas facilidades de reparação imediata. Em O Céu e o Inferno, encontramos diversos relatos de espíritos que, ao despertar no plano espiritual, perceberam com intensidade as consequências de suas próprias escolhas. Não foram punidos por alguém. Sentiram, com mais clareza, os reflexos naturais do que haviam feito. Isso não deve gerar medo, mas lucidez. Aplicando isso à vida prática, pense nas pequenas atitudes diárias que você costuma justificar. Uma mentira inofensiva. Uma atitude egoísta necessária. Uma omissão que parece conveniente. A repetição desses comportamentos cria padrões. E padrões moldam a sintonia espiritual. Mas há algo profundamente libertador nisso tudo. Se padrões são construídos pela repetição, também podem ser transformados pela repetição de novas escolhas. A responsabilidade não é peso. É poder. Poder de alterar a própria trajetória antes que ela se consolide como consequência dolorosa. Talvez você esteja lembrando de algo específico agora. Uma decisão que sabe que precisa tomar. Uma postura que precisa mudar. Uma conversa que vem sendo adiada. Não subestime essas intuições. Muitas vezes, a consciência já sabe o caminho antes que o orgulho permita admitir. O umbral não é destino de quem erra. Todos erramos. O umbral é consequência de quem insiste no erro sem desejar mudar. E aqui está uma diferença essencial. Errar faz parte do processo evolutivo. Persistir conscientemente no erro, alimentando-o com justificativas constantes, fortalece a densidade vibratória. A responsabilidade espiritual não significa viver em culpa constante. Significa viver em vigilância equilibrada. É perguntar a si mesmo, ao final do dia: hoje eu fui coerente com os valores que acredito? Se não fui, o que posso ajustar amanhã? Essa prática simples, repetida diariamente, transforma profundamente a sintonia da alma. Reforma íntima não é perfeição instantânea. É progresso contínuo. É perceber que reagiu mal e decidir reagir melhor da próxima vez. É dominar um impulso agressivo. É escolher diálogo onde antes escolheria ataque. Agora eu te faço uma pergunta direta. Se você tivesse que revisar sua própria vida com total honestidade, quais atitudes hoje você já sabe que precisa transformar? No próximo trecho vamos aprofundar algo ainda mais sutil e poderoso, como os pensamentos constantes constroem o ambiente espiritual em que despertaremos. Se essa parte despertou em você um desejo sincero de mudança, escreva nos comentários qual área da sua vida você sente que precisa assumir mais responsabilidade. Isso pode inspirar outras pessoas que também estão nesse processo. E aproveite para deixar seu like se você quer continuar recebendo reflexões profundas como esta. Agora entramos em um ponto ainda mais silencioso e determinante do que atitudes visíveis: os pensamentos. Muitas pessoas acreditam que o umbral é construído apenas por grandes erros, atos graves ou escolhas escandalosas. Mas a doutrina espírita nos convida a olhar para algo mais sutil: o padrão mental contínuo. Porque o espírito não vibra apenas pelo que faz. Vibra pelo que pensa de forma repetida. O pensamento é força criadora.
Ele molda emoções, influencia decisões e estabelece sintonia. Se uma pessoa cultiva diariamente pensamentos de ódio, ressentimento e inveja, ainda que externamente pareça equilibrada, internamente está alimentando densidade. Essa densidade não desaparece com a morte. Ela acompanha o espírito. Imagine alguém que, durante anos, alimenta críticas constantes, julgamentos severos e comparações destrutivas. Mesmo que não pratique grandes maldades, sua mente tornou-se um ambiente pesado. Esse ambiente é a primeira paisagem espiritual que ela encontrará ao deixar o corpo. Agora imagine o oposto. Uma pessoa que luta contra suas próprias imperfeições, que busca agradecer mesmo nas dificuldades, que tenta compreender antes de condenar. Essa mente está treinando outra vibração. Não é perfeição. É direção. Segundo o princípio da afinidade vibratória, o espírito desperta em regiões compatíveis com seu padrão mental e emocional. Por isso, cuidar dos pensamentos é uma das maiores formas de prevenção espiritual. E aqui está algo essencial. Pensamentos repetidos criam identidade vibratória. Um pensamento isolado não define destino. Mas um padrão contínuo sim. Ódio repetido vira sintonia. Culpa constante vira prisão. Inveja cultivada vira peso. Mas o mesmo vale para o bem. Gratidão constante vira luz. Caridade sincera vira proteção. Humildade repetida vira elevação. A mente é como um campo que você cultiva todos os dias. O que você está plantando? Na prática, isso significa observar sua reação automática. Quando alguém erra com você, sua mente cria vingança ou compreensão? Quando alguém próspera, você sente alegria ou comparação? Quando algo dá errado, você aprende ou reclama incessantemente. Pequenas reações mentais constroem grandes consequências espirituais. Talvez você nunca tenha pensado que a maior proteção contra regiões densas começa na disciplina mental diária. Não é repressão emocional. É educação do pensamento. É substituir gradualmente padrões negativos por escolhas mais conscientes. E existe uma prática simples e transformadora. Antes de dormir, revise seu dia mentalmente. Observe onde reagiu mal. Onde poderia ter sido melhor. Onde foi generoso. Onde foi impulsivo. Essa revisão íntima, ensinada e recomendada por diversos estudiosos espíritas, reorganiza sua vibração antes mesmo de você adormecer. O plano espiritual começa no interior da mente. Agora reflita comigo com sinceridade. Qual tem sido o padrão dominante dos seus pensamentos nos últimos meses? No próximo trecho vamos falar sobre algo que eleva a vibração de maneira decisiva e concreta: a caridade verdadeira, aquela que transforma profundamente a sintonia da alma. Se essa parte fez você perceber a importância do que pensa diariamente, escreva nos comentários a palavra vigilância como um compromisso consigo mesmo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder do pensamento na construção do próprio destino espiritual. Se existe algo que altera profundamente a sintonia do espírito, é a caridade vivida de forma sincera. Não como gesto ocasional para aliviar a consciência, mas como postura constante diante da vida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que fora da caridade não há salvação. Essa frase não aponta para condenação. Aponta para um princípio vibratório: a caridade eleva. Mas é importante compreender o que realmente significa caridade. Não se resume a doações materiais. Não é apenas entregar algo que sobra. Caridade é dar compreensão quando seria mais fácil julgar. É ouvir quando o outro precisa falar. É ajudar sem humilhar. É agir sem esperar reconhecimento. É oferecer respeito mesmo quando não se concorda. Espíritos que desenvolvem serviço sincero raramente permanecem longamente em regiões densas, porque a vibração da caridade cria leveza. E leveza é afinidade com ambientes mais harmoniosos. Isso não significa que quem pratica o bem está livre de desafios. Significa que constrói proteção vibratória natural. Talvez você esteja se perguntando: então basta fazer boas ações? Não.
Porque a caridade mais profunda começa dentro de casa, dentro da própria consciência. Começa na forma como você trata as pessoas mais próximas. Na paciência com quem convive com você diariamente. Na escolha de não responder agressividade com agressividade. Existe ainda um ponto decisivo: vida espiritual ativa. Não fanatismo, não extremismo, mas disciplina interior. Orar, refletir, estudar, examinar a própria consciência antes de dormir. Perguntar-se com honestidade: se eu partisse hoje, estaria em paz? A oração sincera não muda Deus. Muda você. Ajusta sua sintonia. Organiza sua vibração. Reforma íntima diária é a chave maior. Não é perfeição instantânea. É progresso constante. É perceber o erro e tentar melhor amanhã. É vigiar palavras. É controlar impulsos. É escolher responder com equilíbrio quando seria mais fácil reagir com agressividade. O umbral não é destino de quem erra. É consequência de quem insiste no erro sem desejo de transformação. Todos falhamos. A diferença está na disposição de mudar. Talvez evitar o umbral não seja sobre ter medo do sofrimento. Talvez seja sobre escolher viver com mais consciência. Talvez o céu não seja um prêmio distante, mas o resultado natural de uma alma que aprendeu a amar. E agora eu te faço a pergunta final, a mais importante de todas. Se você morresse hoje, haveria algo urgente a resolver? Existe alguém esperando o seu perdão? Existe algo que sua consciência pede que você transforme enquanto ainda há tempo? O plano espiritual começa aqui. A maior proteção contra regiões de sofrimento é uma vida alinhada com amor, responsabilidade e caridade. Você ainda está em tempo. E talvez essa seja a maior misericórdia divina. Muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não estão inscritas. Verifique agora se você já faz parte da comunidade. Ative as notificações para não perder os próximos estudos e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas curtindo e compartilhando este vídeo. E escreva nos comentários: eu escolho viver com consciência. Porque essa decisão, quando assumida publicamente, fortalece o compromisso interior. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.